Olha quem chegou! Eu mesmo, Josi Luísa, e sejam muito bem-vindos ao canal. O vídeo hoje vai estar um pouquinho escuro, porque já tá de noite, gente, eu não consegui melhorar a iluminação, né? Um problema, estamos com um problema agora. Então a vida é assim, gente, é cheia de problemas e às vezes a gente precisa aprender a lidar com eles. Tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: no lugar que tem pessoas, tem problemas. Então a gente vive cercado de pessoas. Então a gente vive cercado de problemas. Às vezes a gente é o problema para alguém, né? Então às vezes a gente olha muito que o outro é um problema pra gente aqui, é um problema ali, que as pessoas geram muitos problemas pra gente, mas às vezes a gente também gera alguns problemas na vida dos outros. Então a gente precisa saber lidar, a gente precisa parar para analisar, pensar, tá? E entender que às vezes a gente também pode ser um problema. Mas é difícil, né? Quando a gente para analisar assim, tipo, eu um problema? Como assim, né? Já começou aí. Às vezes é difícil a gente entender isso, mas é aquele momento que a gente precisa refletir, né? Nas nossas ações, no que a gente tem falado, no que a gente tem feito ou deixado de fazer. A gente precisa tirar um momento para refletir. Por que esse problema surgiu? Por que eu tô passando por essa situação? Às vezes você pode estar com problemas emocionais, problemas financeiros, problemas profissionais, problemas dentro de relacionamento, às vezes um problema físico, um problema na saúde. Então, a reflexão, aquele momento de análise, ele é muito importante para você saber o motivo disso. Esses dias eu tenho sentido muita dor assim nas costas. E eu sinto bastante dor também nessa área aqui, né, das costas devido ao pescoço, ficar muito com o pescoço abaixado. Isso me deixou um pouco curvada, isso é um problema para mim, mas foi um problema que eu gerei ao longo dos anos, desde a minha adolescência, com aquela coisa de esconder, né, esconder um pouco o corpo, aquela timidez, isso me gerou um problema. E agora eu preciso resolver. Os problemas estão aí pra gente resolver e não prolongar. Quanto mais a gente coloca ele pra frente, ele vai virando aquela bola de neve, Então a gente precisa resolver o quanto antes. Então o primeiro passo é você analisar por que você está dentro desse problema. Pode ser dívida, pode ser falta de comunicação com alguém, né? Um problema assim, relacional, pode ser um problema de saúde, como está a sua alimentação, como está a sua atividade física. Primeira coisa é você refletir para você entender por que chegou ali. Bom, respira. Respira fundo, né? Você precisa relaxar, você precisa se acalmar. Em todo beco vai ter uma saída. Mas quando a gente só vê aquele beco sem saída, a gente fica desesperado. A gente fica desesperado e acha que não vai ter uma saída. Mas como você entrou, né? Você entrou por algum lugar. Então por algum lugar você vai sair. Ano passado eu me vi num problema que eu achei assim, não tem solução mais pra mim. Eu estava no fundo do poço e eu falei, não tem como sair daqui. Daqui não passa mais, daqui não sobe também. E eu consegui sair desse problema. Eu tenho um vídeo aqui contando um pouquinho do que eu vivi em 2021. E quando a gente está nesse fundo do poço, eu sei o que é estar lá, gente. Eu sei o que é estar no fundo do poço. Eu sei o que você não tem mais perspectiva de vida. Você olhar e falar, realmente, Senhor, é melhor o Senhor me tirar. É melhor o Senhor me colher, porque não tem mais pra onde eu ir, não tem mais o que eu sofrer. Eu tô dilacerada, eu tô destruída, eu tô no fundo do poço. É só jogar a terra aqui, cara, e acabou. Então passei por essa situação, então eu entendo a situação que você possa estar vivendo. Não é a mesma coisa, mas eu sei o que é estar lá no fundo e não ver mais saída. E eu posso te garantir que há uma saída, tá? Sempre vai ter uma saída. Você não está preso em nada. Você precisa libertar isso aqui. Você precisa libertar a sua mente. Às vezes a gente está aprisionado na nossa mente. Então, às vezes, não tá nem. O monstro não é nem tão grande como a gente acha. Mas a nossa mente cria um fantasma, um monstro tão grande que a gente não consegue sair do lugar. Que a gente não consegue ver uma alternativa. Então você precisa libertar a sua mente. Você precisa usar a criatividade. Quando a gente é criança, a gente faz uns rabiscos ali todo esquisito, né? Que o pai, a mãe e a professora falam que é lindo, lindo, nossa, você é um artista. Mas quando a gente para analisar, que a gente vai crescendo, a gente fala, gente, o que era isso? Isso aqui era muito feio, isso aqui era só um rabisco. Mas aquele rabisco, a criança fala que é um castelo, a criança fala que desenhou uma luva, a criança fala que aquilo ali é um carro,
A criatividade dela é incrível, ela usa a mente e ali tem um carro. Tanto que se você se você tiver uma criança aí, um filho, um sobrinho, você pede para ela desenhar, você pede para ela desenhar algo, qualquer coisa que ela quiser. Ela vai desenhar e aí você vai perguntar para ela o que é. E ela vai falar para você: vou dizer aqui, é uma televisão e tem um gatinho correndo aí. Aí você vai escrever televisão e um gatinho correndo. Vai passar uns meses e você vai perguntar pra ela: o que você fez aqui? E ela vai falar assim: uma televisão e um gatinho correndo. Você não tá vendo nada daquilo ali, mas ela tá usando a imaginação e a criatividade dela. Então, quando você está no meio de um problema, você precisa usar a sua imaginação e a sua criatividade. Você precisa deixar o problema um pouquinho de lado, deixa ele aqui de lado e começa a analisar o que você pode fazer. Deixa ele aqui. Eu sei que às vezes tá doendo e às vezes a gente pensa assim, mas não tem como desconectar o problema de mim. Às vezes é um problema de saúde também, né? Que o problema de saúde abala demais a gente. E a gente olha e fala, não tem como eu fazer diferente. Tem sim. Primeira coisa que você precisa mudar, a mentalidade, deixar o negativismo de lado. Tira isso que não pode, que não tem, que não dá. Esquece isso, dá. Seja positivo, seja positivo. A positividade vai te ajudar a sair de qualquer lugar e chegar em qualquer lugar. Você precisa ser positivo. Se você é negativo, você já vai carregando tudo de negativo, você vai atraindo. Você é como um imã, né? Como dizem. Então, se você pensa negativo, você atrai o negativo. Se você pensa positivo, você vai atrair coisas positivas, coisas boas para sua vida. Então, use a sua mente, use a sua criatividade, deixa um pouquinho de lado aqui, esquece, mesmo que seja por 10 minutos só. Não, esses 10 minutos eu não vou pensar nisso. Esses 10 minutos eu vou criar uma estratégia para sair disso aqui. Outro ponto, não conte seus problemas para qualquer um. Só conte para alguém que possa te ajudar. Se às vezes a gente fala assim, eu vou contar só para desabafar. Não faça isso. Às vezes nesse desabafar, primeiro que você vai remoer aquilo tudo, e segundo que às vezes a pessoa vai ter uma palavra que não vai te ajudar em nada. Só vai te abater mais ainda. Então, pensa bem para quem você vai compartilhar os seus problemas, os seus momentos difíceis. Às vezes a gente precisa mesmo colocar aquilo para fora. Escreve, coloca num diário, pega um pedaço de caderno, pega uma folha, escreve aquilo ali. De repente, se for uma coisa muito grave que não pode ser falada, depois você queima, não sei. Mas desabafe de uma forma que não vai te prejudicar depois, né? Porque às vezes as pessoas não conseguem nos ajudar, mas elas acabam nos abatendo mais ainda. E tem um ponto nisso, só sabe a sua dor quem já passou por ela. Às vezes a pessoa que você vai desabafar, ela não tem noção da sua dor, ela nunca passou, ela nunca viveu aquilo. Às vezes a gente não tem noção da dor do outro, a gente nunca passou, nunca viveu. Esses dias eu conversando com uma pessoa e a pessoa estava com um problema que eu já passei por esse problema. E essa pessoa estava falando, e quando eu olhava para ela eu falava assim, caramba, ela tá no limite. Ela tá no limite dela, ela já não tá aguentando. É igual aquele refrigerante que a gente sacode, e quando a gente tira a tampa assim, ele... ou igual o champanhe, né? Aí solta aquele gás, aquela coisa ali. E eu fiquei olhando assim, deixando ela desabafar. Que eu sabia que ela tava no limite e ela precisava colocar aquilo pra fora. E eu entendi a dor, porque eu já tinha passado pelaquela dor. De você precisar colocar pra fora, você precisar falar, você sabe que às vezes não vai resolver, mas você precisa colocar aquilo ali pra fora. Só que eu consegui ouvir e entender porque eu já tinha vivido uma dor dessa. Mas, provavelmente se eu não tivesse vivido isso, eu não ia entender daquela forma, né? Apesar de eu ter empatia pelo outro, eu não ia entender da mesma forma, né? É só quem entende de um parto, quem já passou por um parto, né? Então, dizem que a dor é terrível, tem pesquisa já que mostra, mas quem entende mesmo, quem sentiu o terror foi quem já passou, né? Então, uma mulher que já passou consegue falar com a outra mulher sobre isso e entender, nossa, não, realmente é brabeiro um parto e tal, porque elas já vivenciaram aquilo. Quando eu ouvi essa pessoa falando, eu entendi aquela frustração, aquela angústia, sabe? Você tá ali, não saber como resolver, como fazer, e você naquela angústia, mas como eu passei e consegui vencer aquele problema, eu sabia dar informação para ela. Além de escutá-la, eu consegui dar uma saída. Eu falei assim, por que você não faz isso e isso? Aí ela analisou, tal, porque às vezes a gente acha assim, nossa, a saída tá tão clara, tá ali na frente, às vezes não tá tão claro.
Às vezes você tem que procurar um pouquinho mais. É igual nesse beco sem saída, né? E se ele tiver escuro, você vai ter que apalpar, colocar a mão assim pra ver se tem uma portinha, se tem um portãozinho ali pra passar. Então às vezes vai ser difícil, às vezes vai ser demorado. Mas você vai ter que ter paciência. Você vai ter que ter paciência pra conseguir sair disso. E um outro ponto é que você precisa entender que o que você está vivendo hoje, o que você está passando hoje está te amadurecendo, está te fazendo crescer, está te tornando uma pessoa melhor, por mais que doa, por mais que você chore, por mais que tenha hora que você fala assim, mas eu não mereço, o que eu fiz para a vida para passar por isso? Eu brincava muito falando assim, eu acho que eu fui Barrabás, quando falaram, solte Jesus ou Barrabás? E eu era o Barrabás, né? Eu brincava muito assim. Porque tem momentos que a gente brinca com a nossa dor, porque a gente já não sabe mais o que fazer, a gente acaba brincando com a nossa dor. Só que tudo que eu vivi me fez crescer tanto. Tudo que eu vivi me amadureceu tanto. Foi difícil? Foi, mas eu precisava aprender. Para a criança também é difícil quando ela está aprendendo a andar, que ela cai, mas ela não desiste. É o ciclo da vida, ela precisa aprender a andar. Né? Ela precisa daqui a pouco começar a correr. Ela começa engatinhando, é devagarzinho. Então, doía, era ruim, mas eu consegui aprender. Tem uma frase que diz o seguinte: você só repete problemas se você não aprendeu nada com eles. Então, reflita e pensa o que essa situação está me ensinando. O que essa situação está me ensinando? Vou dar exemplos aqui, dívida. O que uma dívida nos ensina? Que a gente precisa ter controle financeiro. Se eu tenho controle financeiro, eu não vou fazer dívidas que eu não posso pagar. Um exemplo, eu já fiz lá no passado muita dívida. Eu estava numa situação que eu falava assim, cara, mas eu preciso disso para dentro de casa. Eu preciso comprar, eu preciso daquilo para dentro de casa, eu preciso comprar. Então, foi se tornando uma bola de neve, até que chegou um momento que eu falei, cara, eu preciso resolver a minha situação. E aí eu resolvi, fui pagando, foi difícil. Tinha mês de eu pegar quase o dinheiro todo que eu recebia e pagar de dívida e pensar assim, meu Deus, eu não sei nem o que eu vou me alimentar. Só que eu nunca passei fome, graças a Deus. Sempre vem uma providência quando a gente está disposto a mudar. E eu aprendi com aquilo. Então hoje eu não faço dívidas que eu não possa cumprir. Que eu não possa honrar com meus compromissos. Eu não compro nada que eu não possa comprar. Eu geralmente passo um tempo sem comprar as coisas para quando eu tiver condições, tô com condições agora, então agora eu vou comprar isso. Fora disso, eu não coloco as minhas mãos aonde eu não alcanço mais, porque eu aprendi a lição. Então hoje eu não passo mais por situação de ficar desesperada, como eu vou pagar esse cartão? Meu Deus, meu nome foi para o SPC, foi para o Serasa. Eu não vivo mais isso, porque eu aprendi a lição. É igual no relacionamento. Tem muitos relacionamentos abusivos por aí. Então a gente aprende com eles, tanto para homem quanto para mulher, muito mais para mulher. Então o que a gente aprende? O perfil daquele abusador, daquele agressor. A gente aprende que a pessoa que age assim, assado, como ela age, o que ela vai fazer lá na frente, a gente aprende com isso. E o que a gente aprende também com isso? A se valorizar. Porque às vezes a gente está muito focado em aprender como é um agressor, como é um abusador, mas a gente esquece de se valorizar, de se amar. E é uma questão sobre o autocuidado, que tem vídeo aqui, vai sair vídeo ainda no canal sobre isso, sobre o autocuidado. Então você começa a se amar, você começa a se autocuidar, e aí você não cai mais na lábia de um abusador, você não cai mais na lábia de um agressor. Você aprendeu, você passou pelaquela situação, você aprendeu a lição e nunca mais você cai nessa lábia. Mas quando você não aprende a lição, você volta para esse ciclo igual o ratinho que fica ali. E a gente não pode ser os ratinhos em nenhuma situação da nossa vida. Problemas em mercado de trabalho, né? Mercado de trabalho, geralmente a gente tem muito problema. Mas o que a gente precisa pensar? O que eu estou fazendo ali? Eu fui ali para trabalhar, então eu preciso cumprir com o meu trabalho. Então eu preciso fazer o meu trabalho muito bem feito. Independente que estão me perturbando, independente da situação. Eu já passei por uma situação no mercado de trabalho que eu fiquei em torno de uns 3 meses sem as meninas falarem comigo. E elas jogavam piada, faziam um monte de coisa. Eu já contei isso em algum vídeo aqui no canal. E foi muito difícil, eu chorava muito, eu chegava em casa, eu chorava, e um dia eu não aguentei, eu chorei lá mesmo. Às vezes na minha mesa eu tava assim, chorando, atendendo o cliente, chorando, sabe, pelo telefone, chorando, assim, secando lágrimas, porque era piadinha o tempo todo, eu precisava muito daquele emprego.
Foi através daquele emprego que eu comecei a pagar minhas dívidas. Eu precisava muito, eu precisava do emprego para me sustentar, para ter uma qualidade de vida melhor, para ter plano de saúde, para poder ter saúde também financeira e mental, né? Porque você ficar em casa desempregado não é legal. E eu aguentei firme ali porque eu precisava. Então a gente precisa colocar nossas prioridades em primeiro lugar. Os problemas vão estar aí, junto com as pessoas. E tem pessoas que elas fazem questão de infernizar as outras. Mas a gente precisa saber lidar com elas. Qual é a minha prioridade ali? O meu trabalho. Então essa pessoa aqui vai ficar em segundo lugar. Eu preciso ter o quê? Uma mentalidade forte. Eu preciso trabalhar o meu emocional para que eu não seja atingida facilmente por palavras. Hoje em dia eu trabalho muito o meu emocional para isso, para que as palavras não me atinjam tão fácil. E o que acontece? Às vezes a gente passa por situações das pessoas falarem certas coisas da gente. Mas espera aí, eu sou aquilo ali que estão falando? Não, eu não sou. Mas chateia saber que estão falando aquilo ali, né? Isso acontece com todo mundo. Mas espera aí, eu vou trabalhar o meu psicológico para que isso não me afete. Então, a gente precisa aprender isso, a trabalhar também o nosso psicológico. Olha como todas essas situações vão nos deixando forte. Agora você é uma pessoa que tem controle financeiro, se você seguir isso tudo que eu estou falando aqui, você é uma pessoa que tem controle financeiro, você é uma pessoa que tem controle das emoções, você é uma pessoa que não se deixa levar por qualquer palavrinha mole, né? Por qualquer atitudezinha, por qualquer pessoa que te fale assim, ai, você é uma princesa, você é uma princesa, você não vai se deixar levar porque você sabe que você é uma princesa, você se ama, você se cuida, você se valoriza primeiro. Isso serve para os homens também, né? Provavelmente tem homem assistindo também um vídeo. E pra finalizar, que esse vídeo já tá imenso, encare os seus problemas como se eles fossem degraus. Tá? Então o que acontece? Pra gente subir uma escada, a gente faz um esforço, né? Vai colocando um pé de cada vez e vai, e vai. E é sacrificante, né? Se você parar pra analisar, a gente faz isso aí. Na academia tem esse exercício, eu não faço academia. Mas tem esse exercício ali de ficar subindo a escadinha, porque vai trabalhar as pernas, vai fortalecer, vai tonificar, né? Então o que acontece? Você tem que encarar seu problema assim. Quando chegar um problema pra você tem que pensar assim, bom, eu tô nesse degrau aqui. Se eu superar esse problema, eu vou pro degrau de cima. Esse problema tá aqui, ó, me atrasando. Eu preciso superar ele para ir pro degrau de cima. Então você tem que encarar seus problemas assim. Conforme você vai vencendo seus problemas, você tá avançando. Venceu mais um, avançou. Venceu mais um, avançou. E você vai estar sempre avançando na vida. Então você, nesse momento, para de olhar pelo lado negativo do problema e começa a olhar pelo lado positivo do crescimento. Bom, então é isso. Eu desejo que você resolva todos os seus problemas e que você cresça e avance cada vez mais na sua vida, em todas as áreas dela, tá? Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o seu like. Se quiser compartilhar com alguém ou nas suas redes sociais, compartilhe para ajudar o canal também e ajudar as pessoas a receberem o nosso conteúdo, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreva no canal, que assim você não perde nadinha. Um beijo enorme, fique com Deus e até um próximo vídeo. Tchau!